Você está prestes a conhecer um lugar onde as horas parecem desistir de existir. Um ponto no mapa que não deveria causar nada além de curiosidade, mas que há décadas intriga cientistas. Assusta moradores e desafia tudo o que entendemos sobre o tempo. Esta é a história da casa onde o tempo para, localizada em um vilarejo esquecido no interior do Brasil. A casa não aparece em mapas oficiais. Os moradores chamam o lugar apenas de Estrada Velha, como se o próprio nome já fosse um aviso para manter distância. A casa foi construída em 1932 por Edward Keller, um imigrante europeu conhecido por sua habilidade com mecanismos e sua obsessão em entender o tempo. Ele acreditava que o tempo não era uma linha, mas um mecanismo imperfeito que poderia ser manipulado. Edward costumava repetir uma frase enigmática: o problema do tempo não é que ele passa, mas que ele escapa. Na época, ninguém compreendia o sentido, mas anos depois, essa fala se tornaria quase profética. Décadas após sua morte, relatos estranhos começaram a surgir. Visitantes afirmavam que relógios travavam quando entravam na casa. Celulares congelavam. A sensação de perder minutos era constante. Em 1978, 2 geólogos investigando variações magnéticas próximas à região registraram algo impossível de ignorar. Seus equipamentos de tempo zeravam quando se aproximavam da casa. Ao se afastarem, os relógios adiantavam sozinhos, como se tentassem recuperar algo. Era a primeira evidência sólida de que uma alteração temporal local estava acontecendo ali. Com o tempo, mais pessoas visitaram o local, e cada testemunho parecia mais perturbador. Uma professora contou que passou apenas 20 minutos dentro da casa. O marido, que a esperava no carro, afirmou que ela havia sumido por mais de 2 horas. Um turista relatou que entrou às 2 da tarde e saiu às 1h46, segundo o horário do celular. Era como se ele tivesse voltado no tempo. O caso mais estranho envolveu um paramédico aposentado. Ele contou que dentro da casa, seus batimentos cardíacos caíram de forma brusca, como se seu corpo estivesse desacelerando por dentro. Ao sair, tudo voltou ao normal instantaneamente. Ele disse ter ouvido uma voz sussurrar: "O tempo não é seu." A situação começou a chamar a atenção da Universidade da região. Em 1994, 6 pesquisadores foram enviados ao local com equipamentos precisos. Os resultados surpreenderam. Relógios atrasavam entre 7 e 11 segundos por minuto. Campos eletromagnéticos pareciam distorcidos, e um dos relógios digitais exibiu horas negativas por alguns instantes. O relatório oficial jamais foi divulgado. Entretanto, um dos pesquisadores vazou um trecho anos depois, dizendo que o ambiente alterava o tempo de acordo com o estado emocional de quem estivesse dentro da casa. Isso deu origem a uma teoria assustadora. A casa reagia às pessoas. Moradores antigos sempre disseram que Edward Keller não era só um relojoeiro. Ele estudava símbolos antigos, alquimia e teorias que hoje chamaríamos de quânticas. Dentro da casa existem símbolos esculpidos na madeira que parecem uma mistura de diagramas mecânicos com signos desconhecidos. Muitos acreditam que eram estudos sobre dobras temporais. No sótão, um grande pêndulo metálico está preso por correntes antigas. Dizem que esse pêndulo era a tentativa de Edward de criar uma espécie de âncora temporal. Moradores afirmam que, quando uma tempestade derrubou o pêndulo, tudo começou a dar errado. Desde então, a casa se tornou imprevisível. O vilarejo criou uma regra simples: ninguém entra na casa depois do anoitecer. Quem entra à noite pode não sair no mesmo dia, dizem eles. Em 2007,
o caso mais famoso viralizou. 3 jovens gravaram um vídeo dentro da casa. Eles diziam ter ficado 15 minutos lá dentro, mas o vídeo tinha 8 horas de duração. A maior parte era totalmente preta. Apenas alguns segundos mostravam movimentos estranhos e uma voz repetindo: "Ainda não acabou." Os jovens não lembravam de ter ouvido nada. Especialistas confirmaram que o vídeo não tinha cortes ou manipulações. O episódio levantou uma nova teoria. O tempo da consciência também era afetado pela casa. Alguns pesquisadores acreditam que a casa está em um ponto onde linhas de tempo se cruzam. Outros acreditam que seja o resquício de um ritual incompleto feito por Edward. O governo local tentou demolir a casa 2 vezes. Nas 2 tentativas, os maquinários falharam sem explicação. Na última tentativa, trabalhadores ouviram um tic-tac vindo do chão. Quando foram procurar, o som desapareceu. Em 2019, um físico especialista em relatividade visitou a casa discretamente. Ele relatou que as medições de tempo variavam conforme ele respirava. Ele descreveu a sensação de dividir espaço com versões diferentes de si mesmo. Moradores sempre relataram ver sombras que se moviam com atraso em relação ao corpo. Antes, isso parecia fantasia. Depois dessas evidências, ganhou outro significado. Grupos independentes começaram a investigar o local. Alguns relataram ouvir um segundo coração batendo dentro da casa. Outros disseram que o ar parecia mais lento, mais pesado, como se estivesse espesso. Em 2022, um vídeo mostrando um relógio andando para trás viralizou por algumas horas, até ser completamente removido das redes. Geólogos afirmaram que o solo da região parecia ter sido alterado artificialmente, como se alguém tivesse modificado a estrutura magnética do terreno. Isso fortaleceu a teoria de que Edward trouxe materiais não comuns e tentou manipular o tempo de forma consciente. Em 2023, uma carta foi encontrada enterrada próximo à casa. Acredita-se que tenha sido escrita pelo próprio Edward. Nela dizia: "Eu encontrei o ponto onde o tempo não domina o homem, mas temo ter aberto uma fenda que não posso fechar." A carta terminava com a frase: "Não volte aqui hoje." A casa permanece de portas abertas, silenciosa, intacta, como se estivesse esperando alguém. Moradores afirmam que a casa escolhe quem pode entrar. Alguns sentem uma pressão no peito ao se aproximar. Outros sentem um chamado. Os efeitos variam. Há quem entre e saia em segundos. Há quem afirme ter perdido horas. E há relatos de pessoas que teriam saído no dia errado. Em novembro de 2024, câmeras foram instaladas ao redor da casa. Por 3 noites seguidas, sempre no mesmo horário, a imagem mostrou uma figura na janela. A silhueta tinha o mesmo porte físico de Edward Keller. A figura parecia observar o nada. Imóvel, depois desaparecia. No dia seguinte, os pesquisadores encontraram um relógio antigo no chão do quarto principal. Ninguém sabia de onde havia vindo. O relógio estava parado em 0. No fundo dele havia uma inscrição: "Quando você entrar, ele começa." Pesquisadores acreditam que o relógio pertenceu a Edward e que talvez seja parte de um experimento que ele não conseguiu concluir. Nos últimos meses, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Várias pessoas relatam ter visto uma segunda casa, idêntica à original, surgindo em outro ponto da estrada velha. A estrutura aparece e desaparece rapidamente. Alguns a veem ao amanhecer, outros ao entardecer. Todos dizem que ao tentar se aproximar, ela simplesmente some. Isso levantou uma nova hipótese. A casa original pode estar se replicando. Se isso for verdade, significa que a anomalia temporal está se expandindo. Por enquanto,
a casa onde o tempo permanece estática. Mas ninguém sabe por quanto tempo. O vilarejo teme que, quando a segunda casa finalmente se estabilizar, algo muito maior possa acontecer. Se a primeira casa para o tempo, o que a segunda pode fazer?